Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico, mais um momento com Deus, essa quarta-feira especial que o Senhor nos dá. Quero convidar você a estar participando conosco com o coração e a mente voltados para o Senhor, porque hoje nós temos um tema, Trindade, esse tema que é um tema abençoador, mas que é um tema muito complexo, é um tema que foge da nossa compreensão. Então, hoje nós vamos tentar de alguma forma trazer clareza para você que está participando, para conhecer um pouquinho mais a Trindade. Então, convido você a participar conosco. Enquanto você vai se preparando para participar, eu quero convidar você a estar enviando esse vídeo para os seus amigos, a estar curtindo, compartilhando. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver um novo vídeo. Se estiver vendo pelo Facebook, não esquece de curtir a página, indicar para os seus amigos, colocar para seguir e participar dessa noite abençoada. Enquanto você faz isso, esse tempinho que você tem para fazer isso, quero te convidar a estar ouvindo conosco o hino Rei Sublime, número 19 do nosso binário. Quero convidar você a cantar comigo enquanto você compartilha esse vídeo, curte e já dá uma boa noite para os seus irmãos que estão presentes. Vamos ouvir juntos e após o sino vamos estar então dando início ao nosso estudo desta quarta-feira. O Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Bem, amados irmãos, como eu disse, nós estamos hoje trazendo esse estudo sobre a Trindade para você, né? Estudo que nós vamos conversar daqui a pouco. Esse estudo faz parte de um estudo maior que é sobre o ser de Deus. A gente começou falando sobre o conhecimento negativo de Deus, depois a gente passou sobre os nomes de Deus, em 2 semanas falamos sobre o nome de Deus, depois semana passada nós falamos sobre os atributos de Deus. Tema muito
propício que vem nos acrescentar cada vez mais. Se você não viu esses vídeos ainda, você pode ver esse card que vai aparecer aqui, essa playlist para você estudar um pouquinho mais sobre esse ser de Deus que nós temos falado já há 4 semanas. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo falando sobre esse tema que vai aparecer na sua tela agora aí, a doutrina da Trindade. Quando nós falamos em Trindade, amados irmãos, nós estamos tocando em um solo ou adentrando a um estudo muito complexo porque falar sobre Trindade, uma doutrina que é fundamental, aliás, diga-se de passagem, fundamental para a fé cristã, que muitas vezes lida com equívocos, muitas vezes ela se perde ao longo do caminho. Nós somos convidados ao longo desse estudo a perceber quão necessário é aprender mais da Trindade, aprender mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, a proposta do nosso estudo hoje, está aqui apresentada para você, são 3 propostas que nós já temos trabalhado ao longo dessas semanas. Primeiro, estudar a doutrina da Trindade dentro da perspectiva da revelação do ser de Deus. Então, mais uma vez, a gente vai adentrar esse estudo com a intenção de poder conhecer um pouquinho mais de Deus, agora conhecendo a Trindade, a doutrina tão fundamental para as nossas vidas. Um segundo objetivo que nós temos, ou proposta, é o seguinte: compreender a grandeza do ser de Deus sobre tudo que há no mundo. Nossa intenção, cada vez que a gente se achega na Escritura, para estudar temas como este, é perceber quão grande Deus é acima de tudo. É perceber que esse Deus soberano, majestoso, maravilhoso, que existe antes da fundação do mundo, pelos séculos dos séculos, até por toda a eternidade, o quão grande é esse Deus na perspectiva do mundo em que nós vivemos, da transitoriedade da vida que nós experimentamos diariamente. A terceira proposta que nós temos é compreender a grandeza do amor de Deus na sua revelação. E aqui é um ponto importante, porque nós vamos percebemos ao longo de todos os estudos que fizemos, e hoje mais uma vez, perceber que estudar sobre a Trindade, dentro do ser de Deus, da compreensão de quem Deus é, traz a mim e a você a consciência plena que o nosso Deus está acima de tudo. É grande, é poderoso, e o seu amor para conosco é incomparável. Como um Deus tão grande, tão suficiente, que ele subsiste independente de nós, independente da criação, ele volta os seus olhos, ele volta a sua ação para mim e para você, seres falhos, seres pequenos. Então hoje nós temos essas propostas para trabalhar nesse estudo, né? Que são propostas gerais, né? A gente já vem falando isso desde o primeiro estudo, né? Mudando só a ênfase em cada momento que nós temos feito esse estudo. Hoje a nossa ênfase volta para a Trindade, para estudar um pouquinho sobre isso. Nós vamos trabalhar então hoje, amados, essa doutrina da Trindade. Como que nós vamos trabalhar essa doutrina ao longo desse estudo aqui hoje? Olha só. Nós vamos trabalhar umas considerações iniciais, tentando perceber ao longo da ideia do que é a doutrina, de como ela é vista, de como ela é importante, ao mesmo tempo é uma doutrina que é incompreensível aos nosso entendimento finito, né? Nós vamos ver isso nas considerações iniciais. Depois vamos falar um pouquinho sobre a Trindade histórica, de forma muito breve aqui. É importante que eu diga que a gente não vai entrar numa história profunda da Trindade, é algo muito simplista mesmo, só para que você tenha ideia do por que essa doutrina é importante ao longo da história. Depois, ainda dentro da história, trabalhar um pouco da Trindade e as suas heresias, né? Os diversos conflitos, quais são as heresias que foram surgindo a partir dessa doutrina tão importante para o cristianismo e como ela vai se desenvolvendo ao longo do cristianismo de uma forma geral. Uma outra coisa, trabalhar a Trindade e as declarações de fé. Como que a igreja se comportou, como que a igreja combateu heresias, como que ela professou a sua fé, como que ela, diante dos homens, apresentou isso e debateu isso de uma forma muito honesta. Outro é a Trindade e os seus equívocos. Você perceber que a partir das heresias que foram surgindo, que nós estaremos 2 principais, muitas outras vão acontecendo, vão surgindo, e algumas até hoje atuais. Nosso tempo aqui hoje, né, nós encontramos alguns equívocos, né? Depois vamos passar na Trindade e Sagradas Escrituras, aí sim nós vamos aprofundar em textos bíblicos, tentar entender de que forma que esses textos falam desse Deus Criador,
esse Deus único que subsiste em três pessoas. Depois vamos passar para a Trindade, a sua revelação. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão de como Deus revela ao longo das páginas da Bíblia, porque revelação está dentro da Escritura ali, como que ele se revela a mim e a você, onde nós encontramos a Trindade nas Sagradas Escrituras. Por fim, depois faremos sobre a Trindade a prática, e aqui a nossa ideia é conversar um pouquinho mais sobre prática, sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida dentro dessa doutrina que é tão especial. E fechando o bloco de estudos aqui, amados, nós vamos falar um pouquinho sobre as considerações finais, repensando um pouquinho sobre o quão importante essa doutrina para as nossas vidas, sobre o quão importante ela é para a nossa caminhada cristã, de que forma nós podemos caminhar no conhecimento da doutrina, naquilo que Deus propõe para mim e para você como cristãos, como aqueles que se dedicam a conhecer mais de Deus e aprofundar o seu conhecimento naquilo que Deus propõe a cada um de nós, certo? Todavia, amados, vocês perceberam que são muitos conteúdos, né? Nós temos bastante conteúdos aqui, nós temos 9 conteúdos a tratar ao longo desse estudo. Então, provavelmente, mais uma vez, vamos dividir esse estudo em duas semanas. Então, hoje eu pretendo falar um pouquinho e na semana que vem fechar então esse estudo sobre o ser de Deus e fechar com a segunda parte da Trindade. Então, hoje nós vamos trabalhar as 5 primeiras perspectivas, são as considerações iniciais, Trindade e História, as heresias, as declarações de fé e os seus equívocos. Na semana que vem a gente fala então sobre a Escritura, revelação, prática e as considerações finais, a aplicabilidade da doutrina do Espírito do Trindade, em nossa vida e nossa prática cristã. Então, hoje especificamente nós vamos ficar então nessas 5 aqui. Eu não vou tentar fazer aulas mais reduzidas aqui para que a gente possa ter um tempo mais tranquilo de estudar e aprender, ok? Vamos então começar aqui hoje as considerações iniciais do nosso estudo desta quarta-feira. Então vamos lá então pensar um pouquinho aqui, vamos lá. O termo Trindade é apenas uma designação de 4 fatos. Quais seriam esses 4 fatos? Primeiro, o Pai é Deus. Segundo, o Filho é Deus. Terceiro, o Espírito é Deus. E quarto, há um só Deus. Ou seja, a designação importante desses 4 fatos. Deus é o Pai, é Deus. Deus Filho é Deus. Deus Espírito Santo é Deus. E todos são apenas um Deus, tá ok? Olha só, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas é inegável que ela ensina que exista um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, é importante que você saiba, a Bíblia não tem a palavra Trindade, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, né? Essa palavra foi cunhada ali perto entre o século I e o século IV foi cunhada essa palavra Trindade. Mas ao longo das páginas da Bíblia, é inegável que você não vai encontrar aspectos da Trindade, falando hora do Pai, hora do Filho, hora do Espírito Santo, e apontando que todos eles são Deus, da mesma essência, da mesma substância, da mesma forma, com a mesma autoridade, mas ambos formam apenas um Deus. Entendeu? Vamos lá então pensar um pouquinho a nossa confissão de fé de Westminster. Por que é importante aqui, amados? A gente está citando a confissão de fé e alguns perguntam, pastor, por que o senhor cita essa confissão de fé? Para aqueles que não sabem, a igreja presbiteriana é uma igreja de tradição reformada, né, de linha calvinista e confessional. O que significa a palavra confessional? Nós temos as nossas confissões de fé, que você vai entender dentro da Trindade aqui hoje, porque as confissões de fé são tão importantes dentro da história da igreja, dentro da construção da fé cristã como um todo, né? Nós, particularmente, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a nossa confissão, nossa confessional, os ensinos da confissão de fé de Westminster. Tem aqui para você ver, é esse livro aqui, ó, você tem outros exemplares, outros livros que foram lançados, mas eu tenho esse daqui para que você possa ver, né? A confissão de fé de Westminster, é comentada pelo teólogo Rod. E aqui nós temos então o quê? Uma sistematização da Escritura, vários assuntos que vão falar a respeito das Sagradas Escrituras, né? E também com referências bíblicas a respeito de onde essas confissões têm. Então aqui você tem desde a palavra de Deus, Trindade, os decretos de Deus, até autoridades
sobre missão de autoridade, sobre divórcio, sobre casamento, sobre vários assuntos importantes, né? Essa é a confissão de fé, então, nós estamos falando. Da confissão de fé, você vai encontrar o Catecismo Maior de Westminster, né? Que é um documento onde as pessoas, que foi usado para ensino das pessoas, né? Eu não estou com a minha aqui, depois, numa outra oportunidade, eu posso mostrar, mas também temos o estudo dos breves catecismos. Qual que é a diferença entre o Catecismo de Westminster, o Catecismo Maior e o breve, né? O maior era usado para ensino das classes dos adultos naquela época, que é um sistema de perguntas e respostas com referências bíblicas. E o breve catecismo era ensinado para as crianças. As crianças do século 18, 19 aprendiam então as Sagradas Escrituras a partir dos ensinos bíblicos, a partir das suas confissões de fé, dos seus credos que nós temos aqui, dos seus catecismos breve ali, né? Interessante você saber que a nossa igreja, né, no Ministério Infantil, na UCP, a gente também ensina também o catecismo infantil para a linguagem das crianças, mais um incentivo para você trazer o seu filho a estar participando. Então, voltando aqui ao nosso estudo, o que a confissão de fé fala sobre a Trindade? Então, eu vou citar aqui hoje o capítulo 2, que fala de Deus, da Santíssima Trindade, apenas a seção 1. Olha só o que fala aqui. Há um só Deus vivo e verdadeiro. A confissão começa declarando que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, essa palavra que é muito importante para nós hoje, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Você percebe que o resumo da ópera aqui está apontando para tudo que a gente já viu sobre o ser de Deus. Sua grandeza, sua imutabilidade, sua soberania, sua grandeza, tudo apontando para o que nós já estudamos. Olha só o que continua. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. E aqui, essa parte da confissão da parte 1, que nós lemos capítulo 2 aqui, lembra muito a revelação de Deus pelos seus nomes, né? Que ao mesmo tempo que é amor, gracioso, bondoso, longânimo, é também justo e julga o pecado, não permitindo que o pecado adentre no meio do seu povo. Então, vamos lá então. 3 premissas essenciais que nós temos quando falamos em Trindade. Quais são as 3 premissas? Primeiro, a Bíblia declara que há somente um Deus. A Bíblia, as Sagradas Escrituras declaram para mim e para você que existe apenas um Deus. Olha só o que fala Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Lá na frente, quando nós falarmos sobre a Escritura e a Trindade das Escrituras Sagradas, nós vamos abordar esse texto mais uma vez. Mas perceba que, a grosso modo, está falando para o povo de Deus que o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Senhor, não existe outro Deus além dele. Quando você lê Isaías 44, verso 6, você encontra o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, mais uma vez apontando para o povo de Deus, seu Redentor, alvo de redenção, o Senhor dos exércitos, que domina sobre tudo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, preste atenção no final, não há Deus. Ou seja, a Bíblia nos mostra, eu citei 2 textos aqui, mas vão haver outros textos que vão mostrar que ele é o único Deus. Então existe apenas um Deus. Ok? Guarde isso. Primeira premissa. Segundo, a Bíblia declara que Jesus é Deus. Olha só o que fala João 1, verso 1. No princípio, falando do começo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo aqui é a palavra logos, palavra, né? Essa palavra refere-se a Jesus. Então está dizendo que Jesus é a palavra, e Jesus, o Verbo, estava com Deus, e Jesus, o Verbo, era Deus. Ou seja,
a deidade de Cristo revelada no primeiro verso de João capítulo 1. Olha só o que Jesus fala em João 14, verso 9, a parte B. Olha só o que nós encontramos aqui agora também. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Aqui nós encontramos um contexto em que Felipe ele vai questionar a respeito que ele queria ver o Pai, e Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai, ou seja, Deus Filho, a mesma substância com Deus Pai. Então, duas premissas, existe só um Deus, e esse Deus também é Jesus, tá ok? E esse Jesus tem um Deus Pai, um Deus só, mas que subsiste no Pai e no Filho até aqui. Outra coisa, a Bíblia declara que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Olha só o texto mais famoso que mais fala a respeito do Espírito Santo ser sim um Deus trino, né, fazer parte da Trindade. Atos 5, versos 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas preste atenção no final, mas a Deus. No caso de Ananias aqui, ele faz uma mentira, né, contra o próprio Deus. E ele está falando aqui em cima que ele mentisses para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também é Deus. Ele também faz parte da Trindade. Então, três premissas importantes aqui. Primeiro, há somente um Deus. Jesus é Deus, segunda premissa. O Espírito Santo é Deus. Então, você tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Um só Deus que subsiste, que existe em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tenho certeza que como eu sempre converso com a irmã da igreja, né, é uma doutrina muito complexa, porque em alguns pontos a gente fica até assustado de não conseguir entender. Então deixa eu passar para a próxima consideração, que também é muito importante, preste bem atenção. Podemos compreender a doutrina da Trindade? Por que nós podemos compreender? Resposta, não. Não podemos compreender a doutrina da Trindade porque a nossa mente é finita e não compreende por completo Deus infinito. A doutrina da Trindade está além da nossa compreensão, ou seja, amados irmãos, por mais que a gente tente estudar, aqui nós vamos trazer bases bíblicas falando que realmente a Bíblia fala que existe um só Deus, e existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, revelado na página das Escrituras. Porém, amados, nós não vamos conseguir compreender na sua totalidade o que é isso. Por quê? Porque a nossa mente é pequena demais para compreender um Deus que é um, mas que subsiste em três. Não são três deuses, mas são um Deus só, subsistindo, existindo em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu falei algumas aulas atrás, né? Por exemplo, a doutrina de que Deus é um Deus eterno, que não tem princípio, nem meio, enfim, está muito além da nossa mente. Nós não conseguimos compreender. Então, por mais que a gente consiga aqui, amados, tentar trazer algumas orientações bíblicas, apresentar claramente que a doutrina é bíblica, que existe, e ela é fundamento da nossa fé. Quando nós chegarmos na parte prática, você vai entender muito sobre isso na parte prática do estudo hoje, mas não tente tentar chegar numa lógica a respeito do entendimento, porque nós não dominamos isso. Por mais que a gente tente ao longo da história trazer analogias ou comparativos para compreender quem Deus é, a gente falha nessa totalidade. Por exemplo, ao longo da história alguns quiseram trazer semelhanças, por exemplo, que Deus se compara com o Sol, né? O Sol que consegue brilhar, que tem esplendor e tem calor, né? Mas ainda assim a gente não consegue compreender exatamente o que nós estamos tratando. Outras analogias como a árvore, né? A raiz, o tronco, as folhas ou frutos, né? A mesma coisa em três divisões, né? Um outro que é muito comum, que é sobre a água, né? Os três tipos de água, né? Que é a gasosa, a líquida, né?
os três tipos de água que nós temos ali, o gelo, falando a respeito dos comparativo com o Espírito, com a Trindade, mas também chega muito pouco, e alguns já ouvi até umas comparações do ovo, né? A casca, a gêmea, a clara. Mas tudo isso é tentativas que o homem faz de tentar explicar uma coisa que é inexplicável. Então a gente tem que entender que em alguns momentos a gente vai realmente pisar em campo, que nós não temos explicações, e aí então eu continuo falando uma coisa muito importante, que é o seguinte: o cristão aceita e proclama a doutrina da Trindade santa e bendita pela fé. É pela fé que nós dispomos a crer. Não é uma fé vaga, mas uma fé alicerçada na Escritura Sagrada. Nela, a realidade ativa e atuante do Deus triuno está presente em Gênesis e Apocalipse. Nós vamos ver que do Antigo e Novo Testamento se fala de um único Deus que subsiste em três pessoas. Então a nossa fé não é a lógica de ter todas as respostas a respeito da Trindade. Nós cremos na Trindade porque a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, diz. Então, se nós temos dificuldade em compreender, é natural. Nós não vamos compreender a totalidade dessa doutrina tão importante, mas nós cremos nela e vivemos ela na prática, porque a Bíblia diz que ela existe. Então aqui é um passo de fé. Fé em crer somente nas Escrituras e não na resposta lógica que nós venhamos a ter. Algumas coisas da palavra de Deus nós simplesmente cremos. Não compreendemos, mas cremos. Ok? Olha só. Como acontece com outras doutrinas, o cristão aceita a doutrina da Trindade pela fé. Não porque pode entendê-la pela razão, nem explicá-la com palavras. A gente não vai conseguir fazer isso. Então, de uma forma muito tranquila, eu convido você a descansar e deixar que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida, no nosso querer. Deixa eu citar aqui João Calvino, reformador do século XVI. Nós estamos esse ano completando 503 anos da Reforma, então realmente vale a pena citar a compreensão de Calvino a respeito da Trindade, né? Ele que compreendia, sim, que nós temos uma fé trinitária e monoteísta, um Deus só que se divide, subsiste em três pessoas. Olha o que Calvino fala a respeito disso. Entendamos que se nos secretos mistérios das Escrituras nos convém ser sóbrios e modestos, certamente, este que tratamos no presente não requer menor modéstia e sobriedade, mas é preciso estar de sobreaviso para que nem nosso entendimento, nem nossa língua vá além do que a palavra de Deus nos tem demonstrado. E eu acho aqui que Calvino ele é preciso, cirúrgico, quando ele fala essa última palavra, que nem nosso entendimento, nem nossa língua vá além do que a palavra de Deus nos tem demonstrado. É um convite a crer no que a palavra diz. O seu entendimento e a sua língua não podem ir além do que a Escritura diz. E por que eu estou falando isso? Porque você vai ver nas heresias aqui hoje que muitos, na tentativa de explicar a Trindade, racionalizar a Trindade, começaram a desviar daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que a palavra de Deus realmente declara ser verdade sobre a Trindade. Então, é um passo de fé em crer nas Escrituras. Ele continua, Calvino continua assim, ó. Porque como poderá o entendimento humano compreender com sua débil capacidade a imensa essência de Deus, quando nem sequer consegue determinar com certeza qual é o corpo do Sol, mesmo que todos os dias o vê com seus olhos? A gente vê o Sol todos os dias, mas não consegue determinar como o Sol é. Interessante porque recentemente um grupo de pesquisadores, se eu não me engano são holandeses, eu posso estar equivocado aqui, dando uma informação errada, então se você for pesquisar isso depois e achar, me perdoa, porque eu vi acho que uns 2 meses atrás, né? Eles conseguiam desenvolver nessa pandemia um telescópio capaz de começar a ver um pouco do solo do Sol. E foi um grande avanço na ciência, porque por milênios a gente nunca tinha ideia realmente do que era, só especulações, o pouco que a gente conhecia não era quase nada, né? E agora com esse telescópio eles conseguem ver um pouquinho mais ali e entender um pouquinho mais o procedimento. Mas ainda assim,
é um entender muito vago dentro da imensidão do que é o Sol. E Calvino, lá no século XVI, já dizia isso. Mesmo que a gente veja o Sol todos os dias, a gente não consegue definir exatamente qual é o corpo do Sol. E ele termina assim: assim mesmo, não poderá penetrar por si só a essência de Deus, uma vez que não conhece nem a sua própria. Portanto, deixemos a Deus o poder de se conhecer-se. Ou seja, não queira uma explicação daquilo que Deus não nos deu uma explicação. A grande questão é que a gente vive num mundo tão racional que a gente quer explicar a Deus o tempo todo. E aí a gente corre o risco do quê? De adentrar por campos de explicações que são muito mais levantamentos humanos do que o que a palavra diz. Então, vamos conhecer sobre a Trindade aqui hoje, aquilo que Deus quis revelar nas Sagradas Escrituras, né? Então, fique bem tranquilo se você ainda tiver dificuldade em compreender a lógica final, porque isso todos nós temos. Você pode ser um PhD em teologia, um pós-doc, você não vai conseguir entender a profundidade dessa essência. Aliás, quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa aprender um pouquinho mais. Passamos então para a Trindade e história. E aqui é só um apontamento, eu não vou ficar muito tempo, mas só para que você possa entender, olha só. No início do cristianismo, a Trindade foi motivo de controvérsias. Essas causaram muita influência nos cristãos primitivos, originando uma série de disputas que deram origem a algumas teorias heréticas sobre a Trindade. Então, no começo, muito foi falado da Trindade, muito foi discutida essa doutrina. Aí você fala, mas por que a doutrina é tão difícil de compreender, foi tão discutida e tão debatida ao longo da história? Porque você vai perceber, quando nós chegarmos na parte da revelação e da prática, como isso muda o nosso cristianismo. A doutrina da Trindade, infelizmente no movimento brasileiro, ela é desvalorizada. Por mais que as pessoas ouçam sobre Trindade, falam, elas não têm interesse em saber, porque, aliás, tudo que resume a teologia, o nosso conceito é jogar para fora. Né? Muitos falam, eu gosto de prática, eu gosto de experiência, eu gosto de sentimento. Né? E quando falam em teologia, é sistemático, é dogmático, é muito estressante. E aí a fé das pessoas hoje são uma fé muito superficial, porque não tem compreensão profunda de quanto essas doutrinas impactam a nossa vida para um cristianismo sério. Sério, que não é um cristianismo oscilante, que hoje está bem, amanhã está mal, mas é um cristianismo que é firmado na Escritura e somente na Palavra de Deus. Então vamos passar então para mais um ponto, que é a Trindade e as heresias. E aqui eu quero trabalhar duas principais que nós temos nos primeiros séculos, né? Da onde vão se levantar tantas defesas a respeito da Trindade. Olha só. O primeiro que nós temos é o monarquismo. O monarquismo se divide em duas modalidades. Eu quero mostrar para vocês quais são as duas modalidades do monarquismo, que é uma forma de compreender a Trindade. Primeiro, o monarquismo modalista. O que é o resumo dele? Existe um Deus que se manifesta de três formas diferentes. Deus Criador, Redentor e Regenerador. Ou seja, para eles não existem três. O Deus não subsiste em três. É só um Deus e ele se manifesta sob três reações. Né? Ora, esse Deus ele é o Criador, ele se transforma no Redentor e ele se transforma em aquele Regenerador que aplica a obra de redenção. Ou seja, ele desconsidera que exista uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus só que está trocando de talvez personalidade, ou a ideia talvez personalidade, ou trocando de função, né? Exercendo funções, não é nem personalidade, né? É um só Deus que exerce funções diversas, né? Como Criador, como Salvador, como Regenerador, como Redentor, como você possa querer aí a função do Filho. Então, essa é a primeira coisa, né? Uma outra coisa que nós temos no monarquismo é o quê? Um monarquismo dinâmico. Ele fala o quê? Existe um Deus e Jesus não é Deus, mas é elevado à categoria divina. No batismo recebe o poder e perde na cruz. Vou explicar aqui. Jesus é um mero homem criado como eu e você, mas no seu batismo, Deus escolhe ele, no seu batismo, ele recebe o poder, o dínamo de Deus, e ele é elevado à categoria de Deus, ou de divino. Ele vai perder essa categoria na cruz, onde ele vai morrer como homem, sim, somente como homem. Então, nessa cultura, nessa ideia do dinâmico, Jesus não é Deus.
Jesus é um mero homem que recebe poder. Né? Deixa eu pegar aqui uma ilustração muito pobre, mas interessante. É simplesmente um super-herói, que é um homem comum, vamos pensar para aqueles que gostam aí do Capitão América, do Homem-Aranha, né? É uma pessoa comum que recebe poderes para fazer coisas, mas na frente pode perder os seus poderes também ali, que esse é o caso, é a ideia do monarquismo dinâmico. Como eu falei, é uma situação muito pobre, mas para que você possa entender, um homem que recebe um poder divino e se torna alguém elevado. Então essa foi uma das primeiras coisas que surgiram, que são heresias que vão surgir a respeito da Trindade, né? Totalmente contrário ao que Deus fala, onde diz que Jesus é Deus também, o Espírito Santo também é Deus. Então existe um Deus só que se manifesta, que subsiste em três pessoas aqui. O segundo é o arianismo, que acontece em 250 a 336 depois de Cristo, né? Qual que é a ideia do arianismo? Olha só. Fundado por Ario, que era presbítero de Alexandria, que afirmava que existia somente um Deus e que Jesus foi criado do nada antes da criação do mundo. Existe só um Deus e Jesus é um ser criado. É uma criatura que Deus cria com um propósito nos seus planos, mas ele não tem a deidade, não tem como se não tivesse importância na história. Olha só. Somente Deus era eterno. Jesus era uma criatura intermediária. Desse modo, o Pai nem sempre foi Pai, pois antes de ter criado o Filho, Deus existia sozinho. O Filho não é eterno nesse sentido aqui. Então, esse foi o arianismo, que surgiu dizendo, há um Deus só e Jesus foi criado. E é interessante porque daí é onde que entra o Espírito Santo aqui. Para eles, o próprio Deus se manifestava como o Espírito Santo, sendo o próprio Deus que está fazendo a própria obra aí em todo o tempo. Entendeu? Essa é uma ideia para tentar explicar uma coisa que a gente não consegue explicar, que é a Trindade. Então, como eu falei lá atrás, na tentativa de sistematizar ou de trazer uma ideia, um conceito de Trindade, você vai encontrar essas ideias de que existe só um Deus que vai se aparecendo ou se revelando ou executando em três formas diferentes, ou existe um Deus que dá poder a Jesus para que ele cumpra um propósito dele, ou um Deus, ele é apenas uma criatura que aí no caso do arianismo ele é criado antes da queda, antes da criação do mundo ali, ok? Vamos então entrar agora em Trindade e as declarações de fé. Olha só. Sempre que surgiam ensinos contrários à verdade das Escrituras, a igreja se reunia em concílios para reafirmar sua fé e opor-se a essas heresias. Dois concílios aqui especificamente trataram o assunto da Trindade. Quais são esses dois concílios? Porque na tentativa de criar uma lógica para a Trindade, vai surgindo muitas as heresias que nós vimos ali, o monarquismo, né, o arianismo, e aí a igreja, olhando essas doutrinas que estavam saindo fora do conceito bíblico, que não eram bíblicas, a igreja se reúne para discutir biblicamente e fazer as suas declarações de fé. Olha só, o Concílio de Nicéia, de 325 depois de Cristo. Olha só o que ele fala. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, ou seja, a mesma substância que Deus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, como dizia o arianismo, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas vieram a ser, coisas nos céus e coisas na terra, combatendo o monarquismo aqui, olha só, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e se encarnou. Ele não foi criado ali no ventre de Maria, apenas não recebeu um poder, ele se encarnou, é o Deus encarnado, tornando-se homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, ele não é um homem que é feito Deus, não. Ele encarnou e tornou-se homem. É um caminho contrário que você vai encontrar, inclusive, em Filipenses capítulo 2. E no Espírito Santo, ele faz um ponto e continua. Você vê que o Espírito Santo é bem pouco que eles vão falar do Espírito Santo aí, com a terceira pessoa da Trindade, né? Mas, quanto àqueles que dizem, tempo houve em que ele não existia, está falando do monarquismo e do arianismo, ou antes de nascer ele não era,
e que ele veio a existir do nada, ou que afirmam que o Filho de Deus procede de uma hipótese ou substância diferente, ou é criada, ou está sujeita a alteração ou mudança, a esses a Igreja Católica, no caso aqui significa a universal de todos, anatematiza, ou seja, amaldiçoa, considera como maldiçoado. Ou seja, perceba que as declarações de fé, que vão se tornar depois em credos, né, o credo de Nicênia, do Concílio de Nicênia, são defesas da fé. Então, voltando aqui, só fazendo uma ponte do que eu já falei lá atrás, quando nós falamos que somos confessionais e temos uma confissão de fé aqui, isso vai surgir na história como defesa a questões cruciais da palavra de Deus. Então, credo e confissões não são meros documentos obsoletos que não têm valor. Não, nas suas páginas você tem declarações de fé de cristãos que estavam defendendo uma fé bíblica e não emocional, não da experiência, mas uma fé contida nas Escrituras. Por isso da importância de ser uma igreja confessional, que confessa credos, que confessa as confissões, porque esses documentos que nós temos de Westminster, a confissão belga, né? O credo apostólico, que é a primeira confissão que nós temos ali dos primeiros cristãos, a confissão do Nicênia aqui, depois o outro nós vamos estudar daqui a pouquinho aqui, são respostas aos acontecimentos que estavam acontecendo, que estavam contrários às Sagradas Escrituras. Então, da importância também, já aqui fazendo um adendo, da importância de ser uma igreja confessional que tem suas confissões de fé. Tá? Talvez você, cristão, que nunca tenha olhado um pouquinho para esse lado, fica aqui uma dica do porquê é importante ser uma igreja confessional. Um outro concílio é o Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Ele vai, então, olha só, as diferenças em relação à divindade do Espírito Santo foram resolvidas. A fé nicena foi reafirmada nesse concílio, mas a questão do Espírito Santo foi melhor esclarecida. Ou seja, Constantinopla, eles vão reafirmar tudo que o Concílio de Nicênia ele afirmou naquele momento sobre a Trindade, sobre o Deus Pai e Deus Filho, e dizendo que tudo que é contrário às verdades bíblicas é heresia, deve ser maldição, amaldiçoado dentro do conceito bíblico. E eles vão reafirmar, esclarecer melhor a questão da deidade do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Então, olha só o que é acrescentado, então, aquilo que nós já lemos no outro declaração de fé, na declaração de fé. Nós cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado. Ou seja, eles elevam o Espírito Santo à mesma deidade. Mais uma vez, eles vão fazer o quê? Defender o único Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque eles tiveram uma resolução, uma revelação e descobriram toda a lógica? Não, porque eles criam nas Sagradas Escrituras. E por isso as suas declarações de fé, credos e confissões abordavam que Deus realmente era um Deus todo-poderoso. Se você olhar, você pode pegar aqui a nossa Bíblia, tem, né? Para aqueles que não conhecem um pouco, olha só. Nós temos aqui o credo apostólico na nossa Bíblia. Olha só o que fala o credo apostólico e veja a Trindade presente nele. Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Deus Pai. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebida por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, que é o inferno, a tradução do grego para inferno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado diante de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, falando da totalidade de Jesus, que é Deus, que foi concebido por obra do Espírito Santo, que encarnou, que viveu, que morreu, foi morto, sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou, subiu aos céus e vai nos julgar, voltar para julgar. Último, creio no Espírito Santo. Ele já citou o Espírito Santo lá, que ele é concebido pela obra do Espírito Santo, mas ele fala creio no Espírito Santo aqui, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O próprio credo apostólico, que é a primeira confissão que nós temos dos cristãos aqui, já está apontando para a Trindade e a obra de redenção e salvação que a Trindade executa ao longo das páginas das Escrituras. Meus amados, isto é fantástico. É tremendo mesmo. Então,
Vamos continuar aqui para a gente dar tempo de fechar nosso estudo aqui hoje. Vamos lá. Trindade e seus equívocos. Ou seja, nós vamos ter aquelas duas heresias que eu coloquei ali, o monarquismo e o arianismo, vão ser combatidos pela igreja, mas com o andar da carruagem dos séculos, né, eles vão tomando outros nomes e ramificações, que inclusive você encontra até hoje nos nossos dias. Muitas denominadas igrejas ou grupos religiosos que vão negar a Trindade com raízes históricas dentro dessas heresias. Então eu vou citar aqui duas principais e depois citar as outras que tem, para que a gente não venha alongar no nosso estudo aqui. Primeiro, o binitarianismo. O que significava isso daqui? Trabalha o conceito de que Deus é eterno e Jesus é uma manifestação em corpo do Pai. Deus é eterno, só que Jesus é só uma manifestação, é um corpo que Deus está usando para fazer sua vontade. Assim, Jesus não existia antes de ser criado na terra, gerado de Maria, mas sendo o Espírito Santo, Deus sendo o Espírito Santo, cria Jesus em Maria. Ou seja, qual a ideia do binitarianismo aqui? Jesus não existia, ele só vai existir quando ele é concebido no ventre de Maria, mas quem faz isso é Deus. Deus, ele assume a forma de Espírito Santo e ele concebe então o Filho. Então ele passa a existir Deus, Jesus passa a existir a partir do nascimento ali, da concepção no ventre de Maria. Você percebe que tem muita semelhança com o que nós vimos ali, que foi combatido pelo Concílio de Nicéia e Constantinopla. Outro, subordinacionismo. Olha só, isso aqui é muito presente, inclusive muitos teólogos que são preeminentes hoje na nossa cultura tratam essa ideia aqui, mas é perigosa, olha só. Apesar de corretamente afirmar que as três pessoas da Trindade são distintas e executam papéis diferentes em relação à criação e redenção, equivoca-se ao apresentar uma relação hierárquica onde Jesus é inferior a Deus, com uma natureza diferente, ou seja, eles seguem a lógica que nós criamos biblicamente, que é um só Deus, que subsiste três pessoas e que exercem papéis diferentes, né? Deus da criação, Jesus na redenção, o Espírito Santo na regeneração do pecador, só que eles colocam uma classificação hierárquica, como assim? Deus está acima de Jesus, Jesus está abaixo de Deus, e o Espírito Santo está abaixo de Jesus, ou seja, eles colocam uma hierarquia, e a Bíblia apresenta como um só Deus, que subsiste em três pessoas, da mesma substância, forma, autoridade e deidade. Não existe uma questão hierárquica aqui, ok? Outros que nós encontramos aqui. Encontramos ainda o que? O originismo, o docetismo, o seriantianismo, o unicista, o modalista, o triteísta, o sabelianismo, o socionismo e unitarismo. Todos estes são releituras do monarquismo ou arianismo. Todos trazem sua mensagem a ideia de desacreditar ou inferiorizar a doutrina da Trindade. Gente, a gente não tem tempo de entrar em todos aqui, mas depois a gente pode pesquisar todos eles, né? Mas a maioria deles está trazendo o quê? Olha, não existe a Trindade, só Deus é importante, né? Por exemplo, hoje no Brasil, talvez o que é mais importante hoje seja o Espírito Santo, né? As manifestações do Espírito Santo, o emocionalismo que o Espírito Santo traz na vida dos cristãos, né? Mas a fé nossa, a centralidade deve ser em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é reflexo direto da Trindade. Então você vai ter um tempo, um dia, a gente possa talvez estudar todos que estão aqui, né? Mas hoje eu quis só trazer um pontuar para você saber desses equívocos que acontecem. Então, fechando aqui hoje, porque nós vamos encerrar por aqui, né? Não vai caminhar um pouquinho mais, não. Vamos deixar para a semana que vem, para a gente encerrar aqui, entrar na parte mais bíblica, né? Olha só, nós estudamos hoje então as considerações iniciais, né? Falamos de forma geral, pontuamos rapidamente sobre a história, passamos nas principais heresias ali, vimos como a igreja combateu aquelas heresias, trouxemos hoje os equívocos que acontecem, que são frutos, né, daquelas heresias que nós estudamos ali, que foi combatido pela igreja, né? Semana que vem a gente vai então estudar aí a Trindade das Escrituras Sagradas, entrar mesmo no texto bíblico, né? Trindade de revelação, a Trindade, a prática, aquele fechamento e considerações finais aí do nosso estudo. Então, amados irmãos, nós vamos ficando por aqui hoje. Nós já passamos um bom tempo aí, graças a Deus, estudando, e eu creio que essa introdução, essa primeira parte da Trindade vai abençoar muito sua vida, e eu creio que em nome de Jesus a gente vai poder também crescer no conhecimento aí, no que Deus tem para cada um de nós. Eu quero agradecer a você que participou conosco, convidar para estar participando com a gente
na semana que vem, na segunda parte do estudo da Trindade. Bem, amados, finalizando esse nosso estudo desta noite, eu quero convidar você a estar orando com a gente, orando por motivos especiais. Mas antes de orar, eu quero pedir duas coisas para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso agora. Se inscreve, não vai te custar nada, mas vai ajudar esse canal a crescer. Ative as notificações também, clicando no sininho, curtindo esse vídeo, compartilhando, para que outras pessoas possam ter acesso. Se você crê que esse conteúdo é válido para outras pessoas, compartilha. Nos ajuda compartilhando. Se você está vendo pelo Facebook, é a mesma coisa. Já curtiu a parte da igreja? Se não curtiu, curte a parte da igreja e coloca para seguir. E não deixe de compartilhar, comentar e curtir, porque quanto mais movimentação num vídeo tem, uma aula tem, mais o Facebook vai indicar esse material para outras pessoas que estão procurando também uma mensagem de Deus. Então nos ajude aí compartilhando, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, ok? Nós vamos orar nessa noite para aqueles que se encontram enfermos e agradecer ao Senhor por todo o cuidado que Ele tem dado em nossas vidas. Amém? Vamos estar orando neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de estudo bíblico na Sua Palavra. Obrigado porque é o Senhor que nos ilumina para entender a Tua Palavra. Pai, nós não queremos ter um conhecimento total, mas queremos aprender aquilo que o Senhor quis revelar a cada um de nós. Abençoe Teu povo, Pai. Abençoe a minha vida aqui na tarefa tão abençoada que é dispor o estudo e naqueles que estão participando de aprender. Que todos nós sejamos abençoados neste momento. Pedimos ao Pai para aqueles que se encontram enfermos, pedimos a Tua bênção especial. Sou o reverendo Valcinei, que o Senhor possa estar cuidando dele na recuperação do Covid. Agradecemos pela plena recuperação do pastor Cole, que está na sua casa, assim também sobre o Anthony, que está na sua casa recuperando. Pedimos ao Pai que o Senhor também proteja e cuide do reverendo Jorge, que passou por um procedimento hoje e até esse momento eu não tenho notícias de como ele está, o quadro clínico, mas sabíamos ontem, Pai, que era um quadro gravíssimo, mas sabemos que o Senhor nada é impossível e queremos que o Senhor há de cuidar dele também. Abençoe nossa irmã Dona Mirtes para que ela possa ser cuidada e protegida nesse processo de recuperação, terapia e tratamento, Pai. Que nada venha a faltar à Tua serva. Abençoe Teu povo, abençoe Tua igreja. Obrigado pelos cultos presenciais que temos feito, Pai. Obrigado por tudo que Tu tem dado a condição de nós fazermos, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Que o Teu reino cresça em Cruzeiro, nas cidades que meus irmãos que participam online estão participando aqui também agora. Que o Teu evangelho espalhe-se por essa nação e que nós possamos, Pai, ser instrumento do Senhor na proclamação do reino de Deus. Que o Senhor abençoe Teu povo, dá a todos nós um restante de semana abençoado, um bom descanso nessa quarta-feira e que possamos estar juntos na proclamação do reino de Deus e no cumprimento dos Teus propósitos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe sua vida, uma ótima restante de semana para você aí, que Deus possa estar abençoando a tua semana, o seu trabalho, sua escola, sua família. Que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira com mais um estudo sobre a Trindade.